Bom dia, bom dia, bom dia, sabadão chegou, hoje é dia de fofoca, dia 22/5/2021 e vamos que vamos, minha gente, que atrás vem gente, ai meu Deus do céu. Hoje não vai ter o superchat aí do lado, mas não tem problema, eu vou deixar liberado os comentários, aí a gente fica batendo papo aí, tá? Vou conseguir entrando para responder as perguntas. Gente, vamos começar inverso, né? Sempre nos vídeos normais do bastidor eu deixo a parte política no fim, então vamos colocar no início para a gente começar a conversar. Bom, é o seguinte, o nosso antigo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ele está fazendo, depois que ele saiu da prisão, ele está fazendo a sua campanha e cada vez de forma mais intensa. Algo normal, natural e já esperado que iria acontecer. Ponto. Isso não é nada assustador em lugar nenhum, mesmo porque a gente sabe como que a coisa funciona. Bom, mas aí é o seguinte, nessas andanças que ele está fazendo, qual que está sendo a estratégia? Eu até tentei descobrir o que é, o que não é, porque eu falei assim, nossa, mas tão antes, né? Tão antecipado, né? O que será que está acontecendo? Por que será, né? Então são duas vertentes aí que eu andei dando uma verificada que pode ser, não é que seja, tá? São possibilidades. Uma delas é o seguinte, ele precisa aumentar sua popularidade para que se algum juiz for prender ele de novo, vai ter muito mais dificuldade. Esse é um ponto. Segundo ponto, é o seguinte, ele fazendo essas visitas, porque agora ele foi visitar o Fernando Henrique, tem até uma nota no jornal que a gente vai ler. Ele fazendo essas visitas, ele não vai num dia só, ele faz tudo. Exemplo, vamos falar que o político X está em Brasília, ele vai para Brasília, conversa com um e volta. Na outra semana ele conversa com mais um em Brasília e volta. Na outra semana conversa com mais um e volta. Ou seja, o que ele está fazendo? Toda semana ele está fazendo com que o nome dele seja lembrado e seja anunciado na mídia. Ele fazendo isso daí, ele vai fazendo com que a mídia toda semana fique falando, olha, o Lula está em campanha, olha, dá a sensação de que ele está em campanha e os outros não. Que é só ele está trabalhando e os outros não. E aí ele vai conversar com um, fala, olha, está sendo articulado daqui com lá. Mas, essa estratégia já começou a dar fedentina, como a gente pode dizer, já começou a feder. Por quê? Porque muitos partidos que eles estão conversando vão lançar o próprio candidato próprio. Esse ano, para fazer coligação, meu querido, vai ser esse ano não, né? Ano que vem, né? Essa campanha para presidencial, para fazer coligação, vai ser muito difícil, mas vai ser assim muito, quando eu falo muito, é muito difícil mesmo. Por quê, professor? Porque é o seguinte, eu já não estou cantando a bola que todos os partidos têm que lançar o próprio candidato, senão eles acabam morrendo. Por quê? Um exemplo, eu saio coligado com o PT, eu sou o vice, que propaganda que eu vou fazer do meu? Os meus deputados federal vai conseguir emplacar e entrar? Não. Então eu vou ter menos deputado federal, mas aquele que está na chapa da frente, esse leva um monte. Vocês estão entendendo a dificuldade que está acontecendo? Pois é. Mas nada impede de que o ex-presidente saia fazendo a ronda dele para ver se consegue um apoio aqui, um ali, e assim vai. Estratégia muito bem pensada e muito inteligente. Eu falo para vocês, eles não brincam em serviço. De inteligência, eles são sensacionais. Eles são simplesmente incríveis. E aí, isso é uma nota aqui no jornal. Em cima disso é uma nota aqui no jornal. Estadão. Lula nunca foi e não será opção no PSDB. Ele foi bater um papo com o FHC, diz Aécio Neves após encontro de FHC com petista, com o Lula. O Aécio já pegou e falou, mas o que é isso? Tá querendo fazer chapado? Não, ninguém vai ser vice de ninguém, não querendo saber não. Por quê? Porque eles não querem que cole o nome do PT no PSDB, porque o PSDB ele quer entrar como se fosse o centro. Então deixa o Lula na esquerda, deixa o Bolsonaro na direita e nós vamos montar uma chapa de centro.
Quando isso aconteceu, mas é tudo técnica e estratégia do Lula. O Lula tá fazendo essa coisa de aparecer na mídia, assim acredito. Pelo menos é o que dá para se perceber. Mas não para por aí, vamos lá. Dando sequência, claro, o presidente eleito, o Bolsonaro, Bolsonaro sobre Salles. Então ele fala que é o ministro do Meio Ambiente. É um excelente ministro. Bom, vamos lá. Existem muitas versões para se falar que um funcionário é excelente. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho uma empresa e eu tenho um gerente. E eu pego e falo assim, esse aqui é um excelente engenheiro, esse aqui é um excelente funcionário. Eu, o dono, falando. Os colegas de serviço subalternos pode falar, tô dando um exemplo, pode chegar e falar assim, ele é muito bravo, eu não gosto muito dele, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas pro chefe ele é bom. Exemplo, vamos lá. Por que pro chefe ele é bom? Tô dando exemplo de uma empresa, suposta empresa, tá? Para facilitar o entendimento de vocês, depois na hora de vocês replicar. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tô lá na empresa e meus funcionários estão fazendo umas coisas lá que você fala assim, rapaz, não era para fazer desse jeito, eu queria que fizesse de outra forma, porque a outra forma traz rentabilidade para mim. E eu preciso do PIB, eu preciso do lucro da minha empresa. Então, como é que eu pago o salário deles? Como é que eu faço as coisas funcionar? Então você tem que fazer tal coisa. Aí ele chega e fala assim, olha gente, o negócio é o seguinte, esse final de semana vou cortar a folga de todo mundo vai ter que vir fazer hora extra. Chefe, mas sacanagem, chefe. Chefe, que é isso? Eu não sei o quê. Então, para uns, pode não ser muito bom. Para outros pode ser excelente, excepcional. Por quê? Meu funcionário é bom, rapaz. Ele obedece eu. Meu funcionário é bom. Ele faz tudo que eu peço. Meu funcionário é bom. Ele faz ter lucratividade. A custas do quê? Das árvores desmatando? De mandar árvore para fora do país ilegal? Que eles falam que é de reflorestamento, mas não é de reflorestamento? Então... desculpa, ele pode falar que é um excelente ministro. Realmente ele pode ser um excelente ministro. Trazer fundos, obedecer ele e tudo mais. Mas, para a função ambiente, para as criaturas, as energias ambientais, o meio ambiente em si, eu tenho as minhas dúvidas. Eu, espiritualmente, não gosto muito, mas o presidente gosta. Vamos ver até onde ele vai. Mesmo porque a coisa é um pouco delicada. E nessa onda política, aparecendo mais um. Saiu aqui na Cultura, na TV Cultura, no Jornal da Cultura. Boulos foi candidato a prefeito em São Paulo. Convoca manifestações contra Bolsonaro. O Brasil não aguenta sangrar até 2022. Ou seja, está se criando uma muvuca que está ficando até feio a situação da CPI da pandemia. Porque, em vez deles pegarem e ver, porque é muito mais grave a pessoa desviar fundos, desviar a parte monetária, porque isso sim é nocivo para a sociedade, em vez de focar nisso, investigar isso, ver onde que foi, não. Eles querem investigar e bater em cima de ideologias. Não, essa ideologia sua é errada, a minha que é certa. Ideologia não tem certo e errado. Ideologia é ideologia, igual uma crença, é igual uma religião. Mas não pode ser assim na política. Como não? Se tem partidos da esquerda que seguem uma ideologia que eles acreditam fielmente que é, mas é ciência. Ciência não, é teoria. Nunca funcionou na prática. E aí você quer falar que funciona? Não, é pior do que uma crença. Porque na crença, ainda andando numa igreja, a gente vê alguns milagres. Agora a outra lá só acontece errado ou ao contrário e quer me falar que funciona? Desculpa, mas não dá. Aí também já é demais, né? Só para um lado não dá. Então, você começa a ver que coisa que eu falei lá atrásão, que é começar a pipocar greve atrás de greve. Começar pré-campanha. Isso aqui é pré-campanha, gente. Já começou pré-campanha. Já começou a campanha. O Brasil já vai parar. Vai parar até a eleição no ano que vem.
Se tiver, porque dependendo da pandemia, como é que vai ser? Você quer apostar que a hora que chegar lá na pandemia pode estar assim um caos, cheio de gente, todos os hospitais lotados, eles falam assim, e aí os políticos que falam que tinha que ficar em casa, lockdown e tudo mais, é capaz, não tô falando que vai acontecer. É capaz deles pegarem e falar assim, não, tá tudo liberado. Para as eleições, pode. Passou as eleições, no dia seguinte, ó, já não pode mais. Vocês querem apostar que vai acontecer um negócio desse? Aconteceu no de prefeito, gente. Eu tava lá no meio, aconteceu no de prefeito. Em 2020. Não vai acontecer para presidencial? Você quer irmão desse? Eu só fico observando e clamando aos céus, falando pela misericórdia. Vamos lá. AFP, jornal AFP. Novas negociações entre Estados Unidos e Europa sobre imposto mínimo global. De 15%, não é imposto mínimo barato não, 15% é uma enormidade. Os Estados Unidos deram um novo impulso às negociações sobre tributação internacional com uma proposta recebida com entusiasmo pela Alemanha e França de estabelecer uma taxa de pelo menos 15% sobre a renda das multinacionais em todo o mundo. A proposta de Washington seria um bom compromisso, disse o ministro francês das Finanças, antes de uma reunião de ministros da Economia da União Europeia, em Lisboa. Podemos viver com 15%, mas a questão-chave é definir um marco global para o imposto digital e para o imposto mínimo e alcançar com um compromisso político o mais tardar no G20 no início de julho, na Itália, acrescentou. Ou seja, os caras estão querendo lançar um imposto global. Justamente isso vai fazer com que exista, se tem um imposto global, vai ter um governo global. Já está montando o governo global. Quem falou que não ia acontecer, já regala o zoião aí, porque o negócio tá doido, hein? Abre aspas, fico muito feliz nesta manhã porque temos a perspectiva de que este acordo no qual estamos trabalhando há tanto tempo pode ser alcançado neste verão. Inverno no Brasil, mas verão lá para eles lá. A taxa de 15% está abaixo da usada por muitos países ocidentais. A França planeja reduzir seu imposto sobre a renda das empresas para 25% em 2022, enquanto os Estados Unidos querem aumentá-las de 21% para 28%. Já a Irlanda, a taxa é menor, 12,5%, por exemplo. E paraísos fiscais na mira. Uma taxa de 15% seria uma revolução para os paraísos fiscais, países que as organizações para a cooperação e desenvolvimento econômico, OCDE, domina jurisdições sem impostos ou com impostos insignificantes, como Bahamas, Ilhas Virgens Britânicas, Jersey, Emirados Árabes Unidos e tudo mais. Então, o que eles estão fazendo? Eles vão querer lançar um imposto mínimo de taxa impositiva sobre os lucros das multinacionais. Vai funcionar? Vai ser no mundo? Quem sabe as multinacionais começam a ir para paizinho invisível aí e começar a fazer. Só que se for para paizinho invisível, vai vender para quem? Porque na hora que for vender, vai ter transação. Tem transação, tem que pagar um imposto. E aí? Como é que fica isso daí? Então eu vou para dentro de grandes países, pelo menos eu supro lá dentro, não vou ter dupla tributação, eu pago só imposto lá de dentro, não preciso pagar esse internacional? Como que vai ser isso daí? Cara, isso daí vai dar pano pra manga. Nossa Senhora. Eu já tô vendo, sabe o que? Contrabando, tudo quanto que é coisa das fronteiras. Mercadoria chegando e os caras falando assim, não, escoa isso daí, eu vou vender aqui, quem quiser compra aqui, vem aqui pessoa física e compra aqui. Exemplo, abre uma indústria aqui no Brasil, então para todos os lugares que eu vou vender, tem imposto internacional. Aí o pessoal da fábrica aqui fala, eu não vou vender para Argentina, eu não vou vender para lugar nenhum, quem quiser compra aqui no Brasil, eu vou faturar para a pessoa aqui. Aí a pessoa vem até aqui, compra e vai dirigindo, aí revende para lá. 15% num carro, um carro custa 100 mil, 15%, 15 mil. Tá entendendo?
Gente, vocês vão ver onde vai parar dessa brincadeira aí. Isso aí não vai dar certo, não. Não vai dar certo. Eles estão olhando como se fosse do planeta, fosse um país rico, super desenvolvido. Aqui no Brasil, a primeira coisa que vão fazer, filho. Já faz isso com o Paraguai, vai fazer agora. Cada coisa, viu? Forbes. FMI diz que fim da pandemia é possível a um custo de cerca de 50 bilhões de dólares. Meu filho, os americanos não pegou e produziu 1,5 trilhão? 1 trilhão e tralalá? Ué, 50 bilhões perto de 1 trilhão e tralalá é uma mixaria. Resolve o problema da pandemia com isso? Então dá para pagar para ver, hein? E olha, sabe quem falou? FMI, o Fundo Monetário Internacional. Ela divulgou ontem, na sexta-feira, uma proposta de 50 bilhões para acabar com a pandemia da corona, vacinando pelo menos 40% da população de todos os países até final de 21 e pelo menos 60% até o primeiro semestre de 2022. Fazer isso, disseram autoridades do FMI, injetaria o equivalente a 9 trilhões de dólares na economia mundial até 2025, devido a uma retomada mais rápida da atividade econômica, com países ricos sendo potencialmente mais beneficiados. Então eles estão falando que a cura do planeta é 50 bilhões de dólares. Gente, vou falar uma coisa para você. As Nações Unidas deviam ter caixa para isso. Os 50 bilhões, se ratear com meia dúzia de países riquíssimos que tem aí, isso aí não dá nada, cara. Isso é uma mixaria para eles. Resolve o problema do planeta e não querem fazer? Isso aí não tem nem o que pensar. Espero que esse cálculo esteja certo, hein, do FMI. E falando ainda dos problemas que dá, saiu no jornal RFI, a Argentina retoma lockdown após se tornar o país com mais vítimas diárias da corona. Rapaz do céu. Pensa no povo que está pagando os pecados. É o povo argentino. Infelizmente estão pagando os pecados. Porque são nossos irmãos. Tem gente que tem ódio, mas não devemos ter ódio. Todos são irmãos. Eles lá teve um governo mais liberal, só que estava no meio de uma crise, o cara não conseguiu sair. Nós preferimos o social. Enfiou um presidente totalmente da esquerda. O gajo começou a fazer aquelas coisas que o capital na parte financeira não suporta. Aí terminou de descer em ladeira abaixo a economia da Argentina. A economia da Argentina já emendou com o negócio do vírus. E eu só sei que tá assim, o negócio ali tá feio, rapaz. Pensa numa Argentina que tá assim no desespero. Os caras vêm com lei que vai cortar, diminuir negócio de carne, que vai não sei o quê. Sabe quando eu vi essas coisas assim? Plano verão, coisa assim, quando a nossa inflação era altíssima. E quando fez, a inflação aumentou mais ainda. Eu estou assim assustado quando eles forem liberar a moeda deles, o peso, de novo para câmbio. Porque lá assim, o câmbio é assim, é controlado pelo governo. Eu taxei e travei, o câmbio é esse daí. Só que é o seguinte, a pessoa fala, tudo bem, mas eu não quero. Eu quero comprar seu produto, mas eu não quero. Eu vou te pagar em dólar. E você fala, eu não quero saber quanto que é em peso, eu quero comprar só em dólar. E aí você não quer transformar o seu dólar no dinheiro de lá. E aí fica naquela muvuca sem fim. Realidade lá que não tá brincadeira não. Vamos lá. Olha só. Saiu no Estadão. OMS estima que números de mortes por corona no mundo é até 3 vezes maior que dados oficiais. Porque eles estão falando que tem muitos países que estão subtraindo ali. Tipo assim, ele tem um vírus, mas ele não morreu do vírus, ele morreu de uns sintomas. Ele morreu de, vamos um exemplo, ele morreu de trombose. Não, então trombose não é vírus, então não põe como vírus, põe trombose. Então é mais ou menos isso daí que tá. Além de outros países que não tem como fazer exames. Então, tipo assim, na Índia, os caras não estão conseguindo enterrar, não estão conseguindo fazer nada, só estão tratando, não estão conseguindo fazer exame. Eu vou ver se o cara tinha ou não tinha, meu pai. Bota lá e sei lá quanto foi, se não foi, sei lá, e vai, porque virou uma bagunça.
E sem dados e sem informação não consegue saber. Lá na frente é que vai se comparar. Quanto que falecia normalmente? Tanto. Quanto que foi assim? Então a diferença era corona. É o que vão ter que acabar fazendo. E eu não vejo outra saída. E para nós encerrar o sabadão da fofoca, aqui não sei se é revista ou se é jornal, mas chama Planeta. Covid-19 criou condições para surgimento de, abre aspas, superfungo, fecha aspas, no Brasil. Ai, rapaz do céu. Unidades de terapia intensiva, UTIs lotadas, equipes de saúde trabalhando no limite da exaustão física e mental. Esse contexto de caos hospitalar imposto pela pandemia criou no Brasil condições ideais para a emergência da Candida auris, micro-organismos que ganhou a alcunha de superfungo pela rapidez com que desenvolve resistência aos principais medicamentos usados em seu combate. Os 2 primeiros casos confirmados em dezembro em um hospital de Salvador foram recentemente descritos no jornal of Fund por um grupo de pesquisadores liderado por Arnaldo Colombo. Já foram identificados outros 9 casos no mesmo hospital, entre colonizados, quando o fungo está no organismo sem causar danos, e infectados, embora ainda não exista registro desse agente em outros centros no país. Há motivos para preocupação. Estamos monitorando as características evolutivas de isolamento isolados de C. auris de pacientes internados naquele hospital baiano, e notamos que já existe amostras exibindo menor sensibilidade a fluconazol e as equinocandinas. Estas últimas pertencentes à principal classe fármaco usada no tratamento de candidíase invasiva. Rapaz do céu! Vamos tentar descobrir se esse trem é o mesmo da Índia? Vamos lá? Parece que não. Vamos ver o que ele dá de sintomas. Em alguns casos, o fungo invade a corrente sanguínea e desencadeia um quadro de infecção sistêmica, conhecido como candidemia, semelhante ao da sepse bacteriana. Invasão da corrente sanguínea e a resposta exagerada do sistema imune ao patógeno pode causar lesões em diversos órgãos e até mesmo levar à morte. Então, é diferente do da Índia. Mas está tendo casos de fungos também. Na Índia está tendo aquele do fungo negro, e agora esse aqui nossa, rapaz, super fungos. A coisa não está bonita, não. Nós precisamos rezar muito mais. Espero que todo mundo esteja conseguindo se conectar com Deus, porque somente o nosso Criador que pode descriar o que Ele criou, certo? E nos resta rezar muito, viver com muito amor e amar uns aos outros como a si. Segurem os cintos de segurança, pois o avião da regeneração está decolando. Após essa transição de provas e expiações para regeneração, quem sabe nós conseguimos ficar na lei de Darwin, a seleção natural, que na verdade é uma seleção espiritual para nós, que vai permanecer nesse planeta para a nova fase desse planeta. Que Deus nos abençoe. Namastê. Jamais é verdade absoluta.